A capacidade de Bowie e Allen de atingir velocidades extremas desafia as leis da física e da biologia. Eu sou o cientista Nerdola, e neste vídeo, exploramos os limites científicos que definem a velocidade e os impactos de sua supervelocidade no corpo humano e no ambiente ao redor. A física possui limites fundamentais da velocidade. Utilizando com base on the Electrodynamics of Moving Bodies de Einstein e a teoria da relatividade restrita, formulada pelo mesmo em 1905, temos que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, no qual c é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Esse é o limite de velocidade para qualquer objeto com massa. Esse limite emerge diretamente das equações relativísticas, particularmente da relação entre energia e momento. Essa equação confusa descreve a energia de um objeto, que é proporcional à massa, velocidade da luz e o momento relativístico. À medida que um objeto com massa m acelera e se aproxima de c, o fator de Lorentz cresce significativamente, tornando a energia necessária para continuar acelerando a partícula virtualmente infinita. Isso significa que, no contexto da física convencional, não é possível para qualquer partícula massiva atingir ou ultrapassar a velocidade da luz. O caso do Flash e a força de aceleração. Nos quadrinhos e outras mídias, o personagem Flash supera essa limitação por meio da força de aceleração, um conceito fictício que ignora as restrições da relatividade. Essa entidade permitiria que ele corresse mais rápido que a luz, sem sofrer os efeitos esperados, como o aumento da massa relativística ou a necessidade infinita de energia. Se um ser humano ou qualquer objeto material realmente conseguisse viajar além da velocidade da luz, os efeitos previstos pela relatividade resultariam em paradoxos físicos, como a violação da causalidade, eventos ocorrendo antes de suas causas e possíveis viagens no tempo. Efeitos do atrito e da resistência do ar em velocidades extremas. Quando um objeto se move pelo ar, ele experimenta resistência aerodinâmica, que aumenta exponencialmente com a velocidade. Essa resistência gera forças dissipativas que transformam a energia cinética em calor. Para velocistas fictícios como o Flash, correr em velocidades supersônicas ou hipersônicas apresentaria desafios extremos, devido ao calor gerado pela compressão do ar. Compressão adiabática e aquecimento em altas velocidades. Em velocidades supersônicas, acima de 1.225 km por hora, ou seja, Mach 1, o ar à frente do corpo não consegue se mover rapidamente para os lados, formando uma onda de choque. Esse fenômeno se intensifica em velocidades hipersônicas, acima de Mach 5, onde a compressão do ar se torna tão intensa que ele aquece por um processo chamado compressão adiabática. A equação que descreve esse aquecimento é baseada na equação de Wynkoop-Goniotti para ondas de choque. Em velocidades próximas a Mach 10, temperaturas superiores a 1500 graus Celsius podem ser atingidas, suficiente para derreter metais como alumínio e titânio. Para referência, veículos hipersônicos reais, como o X-43A da NASA, enfrentam temperaturas de até 2000 graus Celsius. Se um velocista sem proteção adequada tentasse correr nessas velocidades, sofreria queimaduras severas, ou poderia ser incinerado instantaneamente. Metabolismo acelerado. A energia necessária para um velocista como o Flash. Se um velocista como o Flash realmente atingisse velocidades extremas, seu metabolismo precisaria fornecer quantidades colossais de energia. Na biologia real, a conversão de energia alimentar em movimento é limitada pela eficiência metabólica e pela taxa de consumo de oxigênio. Vamos analisar o que seria necessário para sustentar tal desempenho. Gasto energético em velocidades extremas. O gasto calórico de um humano em corrida segue a equação aproximada. Mas e se ele corresse a 1% da velocidade da luz? Se Bowie e Allen percorresse 10,8 milhões de quilômetros em uma hora, gastaria cerca de 48 milhões de Big Macs por segundo.
Limitações biológicas do metabolismo. Na biologia real, a conversão de energia alimentar em trabalho muscular é limitada. O consumo de oxigênio em um atleta de elite é cerca de 100 ml de oxigênio por quilograma por minuto, o que restringe o metabolismo aeróbico. Já a eficiência metabólica do corpo humano é apenas 25% da energia alimentar, ou seja, a cada 1000 calorias, 250 viram trabalho mecânico e 750 calor. Então entra em cena o processamento de alimentos. O sistema digestivo humano não poderia quebrar e absorver calorias em uma taxa tão absurda. Mesmo supondo um metabolismo altamente otimizado, Flash exigiria um sistema digestivo e respiratório completamente fora da biologia humana conhecida, além de evitar a hipertermia causada pelo calor gerado por esse nível de consumo energético. Agora, soluções fictícias para o Flash. Para contornar essas limitações, algumas explicações da ficção incluem força de aceleração, uma fonte de energia externa que o alimenta diretamente. Outra solução seria a conversão direta de matéria em energia. Se o corpo do Flash seguisse energia igual a massa vezes a seu reção ao quadrado, consumir 1 grama de comida poderia gerar 90 trilhões de joules, equivalente a 20 megatons de TNT. Absorção direta de energia do ambiente, como converter eletricidade ou radiação em energia utilizável. Sem esses elementos fictícios, um humano real queimaria todas as reservas de energia em frações de segundo, sofrendo exaustão extrema ou até combustão espontânea. Vamos ver a estrutura física e resistência. O impacto das forças G no corpo do Flash. Quando um objeto muda de direção rapidamente, ele experimenta acelerações intensas que geram forças G, medidas em múltiplos da aceleração da gravidade terrestre, 9,81 metros por segundo. Para um velocista como o Flash, que se move a velocidades extremas e faz curvas fechadas, essas forças seriam devastadoras para um ser humano comum. Assim, o limite humano e seus efeitos são relativamente bem conhecidos quando se trata de aceleração e desaceleração brusca. Para referência, em acidentes automobilísticos graves, os ocupantes podem experimentar de 50 a 100 gs por frações de segundo, resultando em lesões fatais. Mas e o caso do Flash, como ele sobrevive? Se o Flash corresse a 1% da velocidade da luz, 3.000 km/s, e fizesse uma curva fechada, ele experimentaria acelerações absurdas. Por exemplo, ao mudar de direção em 0,01 segundos, ele enfrentaria uma força G de mais de 30 milhões. Isso significa que, sem proteção, Flash seria completamente destruído ao tentar mudar de direção. Algumas explicações fictícias para sua sobrevivência. Campo de força inercial. 2. Fisiologia super-humanas. 3. Controle molecular. Tendo como referência, Kepler 1994, Black Holes em Time Warps. Vemos que a ideia de um velocista como o Flash viajar no tempo envolve conceitos profundos da relatividade restrita e geral. Em altas velocidades, ele experimentaria dilatação temporal, onde o tempo para ele passa mais devagar em relação a um observador parado. Esse efeito já foi demonstrado experimentalmente com partículas aceleradas em laboratórios. Vamos analisar a dilatação temporal, o tempo em velocidades extremas. A equação que descreve a dilatação do tempo é dada pelo fator de Lorentz. Por exemplo, o Flash a 90% da velocidade da luz. Se Bowie e Allen viajassem a 90% da velocidade da luz, o fator de dilatação seria representado pela equação na imagem. Isso significa que para cada 1 hora que ele experimenta, quase 2,29 horas se passaram para um observador na Terra. Se ele atingisse 99,9999% da velocidade da luz, a dilatação seria extrema. Para cada 1 hora para Bowie, séculos poderiam passar na Terra. Mas, e a viagem no tempo para o passado que Bowie fez várias vezes? A dilatação temporal permite avançar no tempo como um salto para o futuro, mas voltar no tempo é muito mais problemático. Algumas soluções teóricas incluem buracos de minhoca. Kepler sugeriu que buracos de minhoca poderiam permitir viagens no tempo, se uma extremidade sofresse dilatação temporal extrema.
Entretanto, manter um buraco de minhoca estável exigiria energia negativa, algo que ainda não sabemos gerar em quantidades suficientes. Efeito de Typlon: cilindro de Gödel. Um cilindro massivo girando próximo da velocidade da luz poderia criar curvas fechadas no espaço-tempo, permitindo viagem ao passado. O problema? O cilindro teria que ser infinitamente longo, o que não é prático. E agora, como a ficção justifica a viagem temporal do Flash? Nos quadrinhos e séries, Flash não apenas experimenta dilatação temporal, mas também consegue voltar no tempo. Algumas explicações fictícias incluem força de aceleração, uma entidade mística que permite quebrar as regras da relatividade. Velocidade taquiônica. Partículas hipotéticas chamadas taquiões podem viajar mais rápido que a luz e poderiam, teoricamente, enviar informações para o passado. Vibração dimensional. O Flash poderia ajustar sua frequência para se mover entre diferentes estados do espaço-tempo. Embora a ciência atual não permita um ser humano atingir as velocidades do Flash, sua concepção envolve conceitos fascinantes de física e biologia. A exploração desses limites expande nossa compreensão do universo e das possibilidades tecnológicas futuras.